Você conhece alguém que está com os chakras bloqueados? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar por que foi que isso aconteceu. Olá, vamos falar sobre chakras bloqueados. Por que é que isso acontece com alguém? Por que que os nossos chakras ficam bloqueados ou desequilibrados de modo geral? Também pode ficar excessivo. Então fica aqui nesse vídeo se você gosta desse assunto. Fica aqui nesse canal se você gosta desse assunto, porque esse canal é sobre chakras. Então inscreva-se no canal e fica aqui com a gente. Bora falar então sobre chakras bloqueados e por que isso acontece com uma pessoa. Bem, de modo geral, para a gente entender por que os nossos chakras ficam bloqueados, a gente tem que entender que os nossos chakras estão relacionados com o nosso psicológico. Falando aqui numa linguagem popular, o psicológico. Então, tudo que afeta nosso psicológico afeta nossos chakras. Nossos chakras são nossa consciência. É como se a gente tivesse 7 mentes. Uma mente aqui, uma mente aqui, uma mente aqui, uma mente aqui. Várias mentes, né? Cada mente refletindo, pensando, agindo sobre um assunto da vida. Então, a gente tem esses 7 chakras que são 7 mentes. Por exemplo, tá? No modo figurativo, não são 7 mentes. Mas são 7 estados de consciência, 7 níveis da nossa consciência. Cada um relacionado a um assunto da vida. E aí, relacionado a isso, tudo o que acontece em nossa vida afeta nossos chakras de modo positivo ou negativo. Absolutamente tudo, né? É claro que algumas coisas afetam de forma mais intensa, outras de forma mais sutil. Mas tudo vai afetar nossos chakras, né? E o que a gente vive na nossa infância, então, aí afeta de modo mais intenso. Os nossos chakras, aquilo que a gente é hoje, enquanto a gente é adulta, estão associados ao que aconteceu na nossa infância, quando a gente era criança. Lógico, infância quando era criança. O que aconteceu na nossa infância foi programando nossos chakras. Eu sempre gosto de lembrar que eu comparo nossos chakras com aplicativos, como se a gente fosse um super smartphone, né? Então, tudo que aconteceu na nossa infância, desde que a gente foi gerada, antes de nascer até lá, estava na barriguinha da mamãe, tudo que foi acontecendo foi programando nossos chakras. Por exemplo, quando a mãe ficou feliz porque estava grávida, por exemplo, né, antes de nascer, a mãe pensou, ai, finalmente uma filha, vai nascer, que maravilha. Aí a mãe ficou feliz, a gente já recebeu uma programação de, eu sou bem-vinda nesse mundo, viver é bom, que maravilha que eu vou nascer. É claro que não é consciente, né? Tá lá no nosso inconsciente. Então pronto, nossos chakras também são 7 inconscientes, além de conscientes, tá? E aí tá tudo registrado lá, desde que a gente foi gerada. E aí depois que a gente nasce também. Então tudo que a gente vai vivendo na infância, na nossa família, na nossa escola, na igreja, nos grupos que a gente vai participando, né, na vizinhança, no país, na nação, na sociedade de modo geral. Mulher é o sexo frágil, mulher é frágil, é delicada. Então isso já vai programando a gente também. Homem não chora, o menino não pode andar rebolando. Vai ficando na programação do menino também. E assim por diante. Então tudo que a gente vai vivendo na nossa infância vai programando os nossos chakras. E funciona também para desequilibrar os nossos chakras. Como isso que eu acabei de falar, a mulher tem que ser frágil, aí homem não pode rebolar e assim por diante, né? E aí isso vai programando os chakras da pessoa e causando os nossos bloqueios e excessos também. Então a gente tem essas questões todas que causam nossos equilíbrios e desequilíbrios. Tudo que a gente viveu na infância vai afetando o nosso psicológico, que é os nossos chakras. Nossos chakras são 7 níveis de consciência e de inconsciência, né, que fica tudo registrado lá. Uma coisa que você viu quando era um bebezinho de 2 anos, está afetando a sua vida hoje, quando você tem 30 e tantos anos. Por causa dessa energia, fica tudo registrado nos nossos chakras. E essa é a causa principal dos nossos bloqueios, das nossas tendências de bloqueio. Então, quando você fala comigo assim, Débora, eu estou sentindo um bloqueio no chakra frontal, aí eu sinto coçando. O que será isso? Não sei, eu não posso falar isso assim, sem conhecer você. Entende? Eu tenho que vir, chamar você, vamos conversar, como foi a sua infância, o que aconteceu quando você era criança, o que aconteceu na sua adolescência, a infância e a adolescência são muito importantes, o que está acontecendo hoje em dia na sua vida, para entender por que você está assim. E aí a gente vai tratar isso
a partir desse conhecimento. Por que eu estou fazendo esse vídeo? É mais por causa dessas mensagens que eu tenho recebido aqui no canal, que eu recebo com muita amorosidade, tá? Eu acho muito bom saber que vocês confiam em mim, aí eu falo no plural mesmo, porque são muitas pessoas que confiam em mim e buscam soluções para os seus problemas, mas é só, nem eu, nem ninguém pode dizer para você, assim, a partir de uma mensagem, de um comentário num vídeo, o que é que está acontecendo com seus chakras, sem conhecer o que aconteceu na sua história de vida. Eu não sei se a sua mãe ficou feliz quando estava grávida de você ou se ela ficou triste. Eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei se alguém atacou você quando você era adolescente. Eu não sei se as pessoas humilhavam você ou se as pessoas exaltavam você. Eu não sei nada da sua vida. Preciso conversar com você bastante numa sessão de terapia holística, né? A terapia que a gente faz quando fala de chakras não é psicólogo, tá? Psicólogo, não, eu não estou falando nada contra psicólogo, hein? Psicólogo é muito importante. A terapia holística é só um complemento ao psicólogo, tá? Não dá para ir no terapeuta holístico e não ir no psicólogo, tá? Tem que ir no psicólogo também, tá bom? Até porque a gente está falando de questões psicológicas quando fala de chakras, né? Mas olha só, é impossível uma pessoa dizer o que acontece com seus chakras a partir de uma simples mensagem. Vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez, nem faz muito tempo. Eu participei de uma dinâmica sobre chakra laríngeo e eu saí dessa dinâmica rouca. E fiquei vários dias sem falar, totalmente muda. Eu fiquei até pensando, meu Deus, agora eu nunca mais vou voltar a falar. Eu tive certeza absoluta que eu não ia mais voltar a falar. Olha só, nem faz muito tempo. Eu acho até que eu já tinha o Instagram Anahata Shanti. E aí, pronto, eu fiquei mudinha por causa dessa dinâmica. Aí veio uma pessoa conversar comigo. Uma pessoa, com todo respeito, mas uma pessoa sem noção. Eu tô falando essa minha história para você saber que isso pode acontecer com você também, para você ficar de olho, tá? Aí essa pessoa chegou para mim e disse o seguinte: Débora, eu não sei se você já ouviu falar sobre chakras. Débora, não sei se você já ouviu falar sobre chakras, mas se você tá muda, tá sem voz, é porque você tá com o chakra laríngeo bloqueado, é porque você tá engolindo muito sapo, você precisa falar mais. Ué, essa pessoa não sabia nem se eu sabia alguma coisa sobre chakras e já sabia da minha história de vida, já sabia que eu tava engolindo sapo na minha vida? Não pode ser outro motivo. O único motivo que bloqueia um chakra laríngeo é engolir sapo? Claro que não, né? Claro que não. Tem muitas e muitas outras coisas, muitas sutilezas na história de vida de uma pessoa que pode causar um desequilíbrio no chakra. Então, olha, é pelo seu bem que eu tô contando essa história, tá? Se é uma pessoa que tem conhecimento sobre chakras, conhecimento de verdade, ela vai saber que não é só isso. O que bloqueia o chakra laríngeo não é só engolir sapo. Tem muitas e muitas outras coisas, né? E não é chegar numa pessoa assim, ó, não sei se você já ouviu falar de chakra laríngeo, mas você tá engolindo sapo. Você tá com esse problema X. Não dá. Imagina eu chegar aqui na internet, alguém me pergunta, Débora, eu tô com o chakra frontal coçando, o que pode ser? Aí eu digo, minha filha, é porque você não quer ver a verdade. Você tá... Tem nem lógica, né? Então, assim, a gente não pode chegar, e agora eu tô falando tanto para as pessoas que querem saber o que tá acontecendo consigo mesma, quanto para quem é terapeuta, tá? Preste atenção aqui na ética. A gente não pode chegar numa pessoa a partir de uma descrição e dizer por que é que está acontecendo isso? Por que é que meu chakra está assim? É por isso e isso. Não dá. Eu tenho que sentar com a pessoa, conversar. Então, olha só, o que causa desequilíbrio nos chakras são muitas coisas e muitas sutilezas. Para você saber por que é que o seu chakra está desequilibrado, bloqueado ou excessivo, precisa falar da sua história para uma pessoa que tenha conhecimento profundo sobre chakras, que tenha essa sensibilidade de não chegar dando qualquer veredito, né? Tem que sentar e conversar. Então, presta atenção. Se você está recebendo conselhos tão fáceis assim, não confia muito. E se você é terapeuta, não dê conselhos assim sem conhecer a pessoa. Silencie o seu ego. Nunca, jamais, de modo algum, uma pessoa vai chegar em mim e dizer, Débora, eu tô com o chakra bloqueado. Por quê? Eu nunca vou dizer, por causa disso, aquilo. Não dá. Tem que sentar, conversar bastante para entender o que aconteceu. Tudo o que aconteceu na nossa infância, e a nossa infância foi bem longa, né? Durou no mínimo 10 anos, né? A infância de uma pessoa. Tudo o que aconteceu vai influenciar. E não só o que aconteceu na infância, mas também o que aconteceu na adolescência, o que aconteceu hoje em dia. Essas questões aí vão trazendo para a nossa energia essa
esses bloqueios ou desbloqueios. Então, quando a gente tem uma questão que vai acumulando, vai ficando pior. É por isso que a gente não pode deixar acumular. Quando a gente tem onde tratar, tem que tratar, né? Onde tratar? Com o terapeuta, psicólogo, tá? Psicólogo. A gente que é terapeuta holística, a gente é terapia complementar, né? A gente não substitui ninguém, a gente só complementa, tá? A não ser que você, por si só, sem o conselho, né? A coisa da sua cabeça aí resolveu não ir no psicólogo, quer ir na terapeuta holística. Mas assim, o terapeuta holístico sempre deve dizer, vá no psicólogo primeiro, tá? A questão é não deixar acumular os problemas. Quando os problemas vão acumulando, imagina um rio com a sua corrente, vindo várias folhinhas. Várias folhinhas. No meio do caminho tem uma pedra. E essas folhinhas vão ficando acumuladas. Né? Imagina isso. Aí vem folhinhas ficando acumuladas. São os problemas que a gente vai enfrentando na vida. Se a pedra continuar lá e ninguém tirar as folhinhas, vai vir mais folhinhas e mais folhinhas, até que vai chegar um momento que tem tanta folha que a corrente vai parar. A água não vai conseguir nem fluir mais direito, de tanta folha que tem. Tudo que vier vai ficar acumulado aqui e vai se tornar desagradável. Agora imagina esse mesmo rio com as folhinhas vindo e a pedra. Aí tem alguém que limpa, deixa as folhas saírem para fluir. Sempre vai ficar vindo folhinha, então vai ter que sempre limpar. É a nossa vida. Sempre vai ter problemas. Não é, a gente não vai encontrar essa paz no mundo assim, não. Vai ter problema na nossa vida sempre, a gente vai ter que estar sempre limpando essas folhinhas. Então, quando você não limpa as folhinhas, fica acumulado e causa o bloqueio do rio. A mesma coisa é a nossa energia. As folhinhas que vêm são os traumas, são as tristezas, as raivas, as angústias, as pessoas te tratando mal, a sociedade, blá, 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 tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que falam sobre você, tudo que falam sobre o mundo e assim por diante. É muita coisa que causa um desequilíbrio. Muita. Muitas folhinhas. Aí quando vão sendo acumuladas, causa esse desequilíbrio. Aí o que fazer com os chakras? O que é que eu faço porque meu chakra laríngeo está bloqueado? O que é que eu posso fazer? Não sei. Tem que saber a sua história. O que foi que causa esse bloqueio? Né? Quais são as folhinhas que estão bloqueando, que você precisa limpar na sua garganta, no seu chakra laríngeo e assim por diante. Não caia no papo de quem diz o que aconteceu com sua energia. É muito fácil a gente encontrar alguém que diga assim facilmente. Olha, seu chakra laríngeo está bloqueado porque você está engolindo sapo. Ó, seu chakra frontal está bloqueado porque você não quer ver a verdade. Seu chakra cardíaco está bloqueado porque você não quer amar. Tá, não é assim, né, a vida, né? Por favor. Então não caia no papinho de quem vem com essas soluções fáceis, essas explicações fáceis, simplórias sobre chakras. Não, tem que conversar com a pessoa. Se você é terapeuta, tem conhecimento sobre chakras, não vá dando explicações simplórias assim, de qualquer forma, não. O ser humano é muito mais sutil, tem muito mais sutilezas do que a gente vê naqueles desenhos que falam sobre os chakras, naqueles desenhos de Instagram. Aquilo lá a gente posta para se divertir, né? O conhecimento mesmo é muito mais profundo. Bom, o vídeo ficou longo, mas a intenção foi boa. Muito grata pela sua presença. Até a próxima. Namastê!